Os principais representantes dos fungos são os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau e as leveduras, ou fermentos. São organismos eucarióticos, heterotróficos e, em sua maioria, filamentosos, existindo algumas espécies unicelulares, as leveduras. Atualmente são conhecidas mais de 70 mil espécies de fungos. Acredita-se que o maior ser vivo existente hoje na Terra seja o fungo Armillaria ostoiae, com idade estimada entre 400 e 1000 anos. Foi. Todos os fungos multicelulares são constituídos por filamentos microscópicos ramificados, as hifas. O conjunto de hifas forma o micélio, que constitui o corpo do fungo multicelular. Os fungos apresentam nutrição heterotrófica e utilizam grande variedade de fontes orgânicas de alimento. A maioria das espécies vive no solo, nutrindo-se de cadáveres de animais ou de plantas. Outras espécies nutrem-se de matéria orgânica viva, causando doenças em animais e plantas, e sendo responsáveis pelo apodrecimento de frutas e verduras. Juntamente com bactérias heterotróficas, os fungos são os principais decompositores da natureza e desempenham um papel importantíssimo na reciclagem dos elementos químicos que constituem a matéria orgânica do planeta. O filo Chytridiomycota reúne fungos, em sua maioria aquáticos, que apresentam flagelos em algum estágio do ciclo de vida. Nenhum dos outros grupos de fungos apresenta flagelos, e essa é a principal razão de alguns sistematas sugerirem a retirada dos Chytridiomycetos do reino fungi. A presença de flagelos também leva alguns autores a denominar esses organismos de mastigomicetos, do grego mastix, flagelo, e micetos, fungo. O filo Zygomicota reúne fungos que não formam corpo de frutificação durante os processos sexuados. Eles são também os únicos fungos multicelulares, além dos Chytridiomycetos, a apresentarem hifas cenocíticas. Todos os outros têm hifas septadas. Em classificações mais antigas, os zigomicetos eram chamados de ficomicetos. Os zoocomicetos representam cerca de metade de todas as espécies descritas de fungo. Eles caracterizam-se por formar no ciclo de reprodução sexuada células especiais em forma de saco, os ascos, de onde provém o nome ascomicota, do grego ascos, odre, saco. No interior dos ascos formam-se esporos sexuais denominados ascósporos. Em certos ascomicetos, os ascos ficam reunidos em corpos de frutificação carnosos, chamados de ascocarpos ou ascomas. O filo Basidiomycota reúne os fungos que formam, durante o ciclo de reprodução sexuada, células especiais, os basídeos, onde se originam os esporos sexuais, os basidiósporos. O filo Deuteromycota reúne as espécies de fungo que aguardam melhor classificação. Esse filo é na verdade uma categoria de conveniência e tenderá a ser extinto. Muitos fungos, classificados inicialmente como Deuteromycetos, estão sendo reclassificados, principalmente, como ascomicetos. A maneira mais simples de um fungo filamentoso reproduzir-se assexuadamente é por fragmentação. Um micélio fragmenta-se originando novos micélios. Exceções são as leveduras, como Saccharomyces cerevisiae, que reproduzem-se por brotamento ou gemulação. Muitos fungos reproduzem-se assexuadamente por esporulação, com formação de células haploides dotadas de paredes resistentes aos esporos. Os fungos verdadeiros, zigomicetos, ascomicetos e basidiomycetos apresentam processos de reprodução sexuada em que ocorre fusão de núcleos celulares haploides, com formação de zigotos diploides. A reprodução sexuada dos fungos começa pela fusão de hifas.
a plasmogamia. As hifas resultantes da plasmogamia são denominadas hifas dicarióticas, porque os núcleos originários da fusão distribuem-se aos pares. Os fungos são organismos fundamentais ao equilíbrio da natureza. As espécies saprofágicas, juntamente com certas bactérias, desempenham o papel de agentes decompositores, destruindo cadáveres e restos de plantas e animais. Isso permite que os elementos químicos constituintes da matéria orgânica dos seres mortos sejam aproveitados pelos novos seres que nascem. Cerca de 600 espécies de cogumelos são usadas na alimentação humana. Destas, apenas umas 20 são mais largamente utilizadas. Os dois basidiomicetos mais populares são os agáricos campestres, conhecidos como champignon, e o Lentinus edodes, conhecido como shiitake. As leveduras são fungos microscópicos utilizados na preparação de alimentos e bebidas fermentadas. Certos fungos são empregados na produção de queijo, sendo responsáveis por seu sabor característico os fungos Penicillium roquefort e Penicillium camembert. Por exemplo, são utilizados na fabricação de queijos tipos Roquefort e Camembert, respectivamente. Diversas espécies de fungos são parasitas e causam doenças em plantas e em animais, inclusive na espécie humana. Certos fungos podem causar infecções graves, com lesões profundas na pele e em órgãos internos da pessoa. Nas plantas, os fungos provocam doenças como a ferrugem, que ataca o cafeeiro, e em outras plantas economicamente importantes.